Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de continuar, na verdade, a falar sobre um tema que foi abordado no vídeo anterior quando eu estava respondendo a perguntas que vocês me fizeram. E este tema gerou muitos comentários na minha página no Facebook e aqui também. E este tema que eu considero tão importante é o tema das crianças altamente sensíveis, ou como nós costumamos chamar, das CAS. E para começar essa conversa, eu gostaria de ler uma afirmação da doutora Elaine Aron que traduz para mim a importância deste tema. A doutora Aron diz mais ou menos o seguinte: é principalmente a parentalidade que define se a expressão da autossensibilidade será vivida como uma vantagem ou como uma fonte de ansiedade. Ou seja, por esta frase da Aron, a gente tem uma ideia da importância que ela atribui à nossa infância enquanto pessoas altamente sensíveis. E de onde vem essa importância toda? Para explicar isso, a doutora Aron e os seus colegas pesquisadores se utilizam de um conceito chamado suscetibilidade diferencial. O que é suscetibilidade diferencial? É simplesmente a maneira como nós reagimos e como nós somos impactados pelos eventos do ambiente externo. Isso vale para pais adultos e vale também para pais crianças. O que acontece é que os eventos externos tendem a deixar em nós uma impressão, uma marca muito mais profunda do que nas outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu, como criança, fui repreendida por um adulto, um pai, mãe ou um professor, fui chamada de manhosa, de chorona, etc. Isso pode deixar em mim uma ferida e uma sensação que eu não sou boa o suficiente, de que existe algo em mim que não está certo. Agora imagina que uma outra criança, sei lá, minha irmã, não pais, recebeu a mesma repreensão. É bem possível que ela fique magoada sim, mas que depois de algum tempo ela já nem se recorde desse episódio, tá? Isso por quê? Porque a nossa abertura para o ambiente é maior e a impressão, a marca que as coisas deixam costuma também ser mais profunda. A suscetibilidade diferencial vale para o bem e para o mal, né? Nós também tendemos a atuar bem melhor, né, quando nós estamos num ambiente que para nós é acolhedor, que é estimulante, que é respeitoso. Um exemplo clássico, né, que aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também, é daquele professor, né, que estimula, que apoia e a gente começa a não só a aprender mais, como a querer aprender mais ainda com esse professor. Então, a suscetibilidade diferencial é isto. E qual é a importância disso? A importância disso é você, como pai ou como mãe, perceber que o seu comportamento, a sua atuação pode ter um impacto muito grande, seja positivo, seja negativo, na maneira como a sua casa vai crescer e como ela vai encarar a pessoa que ela é. E, pensando nisso, a doutora Aron traz algumas sugestões para pais e mães para lidarem melhor com a sua pequena casa. E a primeira sugestão é: valorize o seu filho ou filha. A experiência de mundo dessa criança pode ser diferente de outra criança e diferente até mesmo da sua, mas ela é real e ela precisa ser reconhecida. Então, se a sua criança diz que algo dói, dói e acabou. Se a sua criança diz que uma comida cheira mal para ela e ponto. Se ela diz que uma roupa, o tecido da roupa machuca, machuca. Ela não está sendo mal educada, ela não está fazendo manha, tá? Ela está simplesmente expressando
uma percepção que ela tem. Então, valorize essa percepção e atue com ela. Quanto mais rapidamente você aceitar a criança que você tem, mais felizes vocês dois serão. A segunda dica é valide o seu filho. Tá? Mais cedo ou mais tarde, a sua criança vai perceber que ela é diferente das outras crianças, que ela tem experiências diferentes. E neste momento é importante que você valorize quem ele ou ela é, dizendo que tá ok, que não é esquisito, que não há problema nenhum em ser diferente, em gostar de coisas diferentes, em preferir, sei lá, aprender a jogar xadrez do que estar jogando futebol, né? Em precisar descansar um pouco mais. Você que tem que validar isso para ele ou para ela, para que ele ou ela cresça sabendo que isto é normal. Tá? E, por exemplo, se a sua criança passou por uma situação difícil, teve um fracasso, uma nota ruim, ou, por exemplo, nos esportes que tantas crianças pais têm dificuldades, principalmente esportes competitivos, equilibre isso, lembrando a ela também das suas qualidades. Você pode dizer: poxa, é verdade, você não foi tão bem assim no vôlei ou no basquete, mas, poxa, você é ótima na natação. Ou, mas viu como você saiu bem na peça de teatro? Enfim, equilibre para que ela entenda que, embora tenha handicaps, embora tenha algumas coisas em que ela não é tão boa, existem também aquelas coisas nas quais ela se sai muito bem. A terceira coisa importante: proteja o seu filho. E atenção, proteja e não super proteja. Aqui tem um equilíbrio difícil da gente, mas importante. Veja, quando o seu filho está entrando numa situação nova ou numa situação que para ele ou ela é muito estressante, é normal que ela ou ele precise de um tempo para ir se adaptando. O seu trabalho é estar ao lado para permitir que ela não fuja das experiências que são importantes para o crescimento dele ou dela, mas que seu filho faça isso no seu próprio tempo e ritmo. Não pressione, não venha com a ideia de essa criança precisa fazer isso para perder o medo. Não, ela irá conquistando, né, mais segurança dentro do seu próprio jeito, e isso é importante. E também não permita que as pessoas de fora pressionem o seu filho ou sua filha para ir além daquilo que ele ou ela pensa, crê que está preparado para fazer. Então, o seu papel aqui é de proteger sem super proteger. Porque quando você super protege, também passa para o seu filho a ideia de que sim, há algo de errado com ele não é capaz de se cuidar. E não é isso que a gente quer que a criança aprenda. Quarta dica da doutora Aeron: aceite as necessidades do seu filho. Crianças altamente sensíveis, da mesma maneira que adultos, por exemplo, têm menos energia disponível e precisam se recuperar da hiperestimulação. Então, uma coisa que é importante é, por exemplo, a criança teve um evento que é hiperestimulante, uma festinha de aniversário com muitos coleguinhas, com muito barulho, etc. Ou um piquenique, ou foi com a turma da escola para visitar um museu, um parque, etc. Tente garantir que o dia seguinte seja um dia mais tranquilo, seja um dia mais calmo, para que ele ou ela possa se refazer, possa assimilar todas as informações que recebeu, possa depurar. Uma boa coisa é você ter, por exemplo, um cantinho da tranquilidade. Um cantinho onde ele ou ela pode ficar, que tem os livros, que tem os brinquedos prediletos, sabe que não vai ser interrompido, para que ela possa recarregar-se e diminuir o nível de excitação do seu sistema nervoso. E falando nisso, uma coisa bem importante para crianças altamente sensíveis, para adultos também, é construir uma rotina. Tá? Uma rotina para a hora de acordar, uma rotina calma, tranquila, acordar, tomar um banho, um café com calma, etc. E principalmente uma rotina para a noite, para ir desacelerando,
De novo, um banhozinho quente, o jantar, um livro e por aí vai. Mas a criança precisa ir desacelerando. E é seu papel prover para ela tempo e espaço onde ela pode se recuperar do desgaste causado pela hiperestimulação. E, por fim, a última dica da doutora Eron, e essa é uma dica que eu considero de ouro, é eduque com paciência e com cuidado. Seja muito cuidadoso, cuidadosa. Veja, a sua criança altamente sensível, ela já tende a ser perfeccionista e extremamente autocrítica. E ela já fica mal quando percebe que atuou mal. Então, não sobrecarregue, cuidado. Sabe aquela conversa séria? A gente precisa ter uma conversa séria, meu filho. Cuidado com a conversa séria. É importante que ela aconteça, mas para que ela não gere mais pressão, mais estresse, mais sentimento de inadequação na sua criança. E sobre isso eu vou dar um exemplo muito pessoal. Quando meu filho tinha mais ou menos 12 ou 13 anos, ele mudou de escola e não conseguiu se adaptar à nova escola. Resultado, os últimos meses, tipo 4, 5 meses, ele simplesmente não conseguia ir à escola. E eu, também pressionada pelo meu próprio perfeccionismo, querer ser uma mãe perfeita, pressionada pelos parentes, pelos amigos, poxa, esse menino, comecei a cobrar muito fortemente dele. E teve uma hora que sentamos e falei, vamos conversar. Ele olhou para mim e simplesmente desabou em lágrimas. E me disse, você acha que eu não estou preocupado com isso? Você acha que eu não estou sofrendo? Você acha que eu estou assim porque eu quero? Eu sei que está errado, eu estou me sentindo muito mal. Foi aí que eu percebi que, na minha ânsia de responder à minha ideia do que era ser uma boa mãe, eu simplesmente estava duplicando o sofrimento do meu filho, ao invés de, junto com ele, procurar uma solução. Então, tenha cuidado quando você tiver, por exemplo, que repreender o seu filho. Faça isso, é claro, você precisa educá-lo, mas lembre a ele ou a ela duas coisas importantes. A primeira é que todos nós erramos, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. Isso não nos faz menor. E a segunda coisa, reafirme que ele ou ela é querido, é amado por ser quem é, mesmo quando cometa algum erro. Isso é bem importante. Eu diria, resumindo tudo isso, que na verdade o seu papel como mãe ou como pai de uma pequena Cass é o papel de mostrar-se, primeiro, mostrar a ele ou a ela como você se orgulha de tê-lo ou tê-la como filho e, principalmente, ensiná-la a orgulhar-se da pessoa que ela é, com as características que tem, incluindo o traço da autossensibilidade. Isso não quer dizer que as outras pessoas sejam menos do que ela, mas também é importante que ela saiba que ela não é menos do que ninguém. Ela é diferente, com outras vantagens, com outras dificuldades e com as suas próprias qualidades. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, mesmo com todos os erros que todos nós cometemos ao educar filhos, eu acabei de trazer um erro meu, né? Eu acho que quando a gente consegue passar isso para a nossa criança, eu acho que o essencial da nossa tarefa foi atingida. Ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre também, eu peço que se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações para saber quando houver um vídeo novo. De novo, de forma muito importante, se você conhece alguém que é pai ou é mãe de uma criança altamente sensível e crê que este conteúdo pode ajudar, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação de qualidade, informação pesquisada, informação refletida sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!